Shalom, sejam bem-vindos ao Minuto de Teshuvá. Hoje nós estamos tratando sobre um assunto super interessante. O nosso tema, ensinos da Torá versus ensino dos rabinos. Hoje falaremos sobre os calendários. As profecias bíblicas, elas são bem complexas e não podemos simplesmente lê-las linearmente como se fosse uma sequência profética. As traduções, por sua vez, elas variam de tradutor para tradutor e muitas vezes fica difícil a gente conseguir ter uma tradução adequada, baseada no que está escrito. Então temos que buscar recursos em outros textos, em outras traduções, para podermos chegar a uma conclusão. Nós lemos em Daniel, no capítulo 7, no versículo 23. E ele me disse o seguinte: o quarto animal é um quarto reino que surgirá da terra. Será diferente de todos os outros reinos. E devorará com avidez a terra inteira, despedaçando e pisoteando os povos e nações. No verso 24. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e humilhará 3 dos 10 reis. O verso 25. Esse reino diferente falará contra o Eterno, o Supremo, oprimirá os santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa é a tradução King James. Nós temos também a tradução, nova tradução da linguagem de hoje. E ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus do Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. O que nós vemos aqui? Se nós pegarmos essas duas versões, que são as mais adequadas, porque a versão Almeida, a NVI, é muito complexa, muito diferente, não dá a entender isso. Se nós pegarmos esses 2 textos, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Primeiro, a palavra lei, nós sabemos que é Torá. Então vamos tentar usar a palavra Torá no lugar para ver se a gente compreende. E ele falará contra Yehová e perseguirá o povo de Elohim o Altíssimo. Procurará mudar a Torá de Elohim e os tempos das festas religiosas. O povo de Elohim será dominado por ele durante 3 anos e meio. Nós temos aqui uma profecia que nós vamos tentar separar uma coisa da outra. Então esse poder, ele vai procurar mudar a Torá, ele vai procurar mudar as datas das festas religiosas. Nós vamos ver no decorrer da história alguns fatos relevantes. Por exemplo, quando Daniel está falando no capítulo 7, ele fala do surgimento do Império Romano. Isso já é de consenso universal. Agora ele fala de uma mudança de calendário. Ele fala de uma mudança da Torá. E o que acontece? Muitas pessoas começaram a alegar que essas mudanças foram feitas por Constantino. Eles afirmam que Constantino mudou o sábado para o domingo, baseado em informações dos concílios. Isto não é verdade, porque quem realmente mudou não foi Constantino, e nem tampouco o imperador. Foi Inácio de Antioquia, que era chamado Bispo Inácio de Antioquia, que por volta do ano 100, o começo do século II, ele mudou a observação sabática para o domingo. Mas pouca influência sofreu isto. No século IV, com o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, Constantino ele oficializou o dia de domingo, que eles já guardavam, que os cristãos já guardavam como dia sagrado. Então não houve uma proibição do sábado e nenhum decreto dominical. Eles já observavam, fazia parte do cânon sagrado deles, da cultura sagrada, da ideia de adoração, não era novidade nenhuma. Mas surge uma outra questão, a mudança do calendário. Então nós vamos para a história, nós vamos ver que houve 2 mudanças importantes no calendário. A primeira foi feita no ano 44 a.C., quando Juliano criou um calendário.
Esse calendário, você pode pesquisar, nós não temos tempo hábil, ele sofreu várias alterações, porque ele era um calendário complexo. Primeiro tinha uma semana de 10 dias, depois de 8, depois de 7, eles foram sendo ajustados. Esse calendário foi o que mais durou. Ele foi do ano 44 a.C. até por volta do ano de 1530 e alguma coisa. Nesse período, 1582, quando o Papa Gregório instituiu um novo calendário, chamado calendário gregoriano, que vigora até hoje. Esse calendário gregoriano, também como o juliano, iniciava o ano no mês de janeiro, ok? Quando o ano, na verdade, sempre começou no mês de março ou abril. Isso, historicamente, no povo judeu. Então nós vemos que esta mudança não se referia à profecia de Daniel. Daniel está falando de uma mudança de observação da Torá e do calendário, que iria influenciar as festas religiosas. A mudança do calendário gregoriano ou juliano não interferiu nada, porque os judeus não seguiam esse calendário. Os israelitas, quando houve essas mudanças, já tinham desaparecido, já não faziam mais parte lá de Israel, eles haviam sido levados cativos pela Síria. Então nós vemos que essa mudança pouco interferiu na profecia. Nós estamos falando da profecia. Ou seja, o calendário de Juliano, o calendário gregoriano e também a mudança de Inácio de Antioquia, nada interferiu. Mas realmente houve alguma mudança que interferiu na vida do povo judeu? Aí nós vamos encontrar. No ano 134, houve um rabino de nome Yossi ben Alafa. Ele era discípulo do Rabi Akiva. Foi a época do falso Messias chamado Bar Kokhba. E ele fez uma modificação no calendário judaico para ajustar, segundo ele, alguns erros. E esse calendário que ele fez passou a ser adotado como calendário oficial do povo judeu. Então nós vemos hoje que o povo judeu usa esse calendário que foi feito pelo Yossi ben Alafa. Só que esse calendário, ele tem entre 230 a 240 anos de erros. Um dos erros mais absurdos desse calendário atual do judaísmo é a época do Império Persa. Houve 13 imperadores, ele considerou 5. Além de erros pontuais, de erros e cálculos, né? Então nós vemos que esse calendário, ele complicou a vida do povo judeu, porque não sabíamos mais que ano estamos vivendo. Se nós computarmos toda a Bíblia, nós estaríamos no ano 6020 e não no ano 5780. Então nós vemos a diferença realmente considerável. Mas